E aí, seres da escuridão? Sejam bem-vindos ao canal Escuridão do Além, o seu portal para o mundo do inexplicável e do aterrorizante. Se você é como a gente e adora explorar os cantos mais sombrios da existência, você está no lugar certo. Então, já sabe, ative o sininho, deixe seu like macabro e inscreva-se para não perder nenhum vídeo assustador. A escuridão te espera. Relatos do Além Sombrio. A Fábrica Assombrada. Na névoa densa que pairava sobre a cidade industrial, erguia-se a Fábrica Rosa, uma estrutura colossal de tijolos desbotados e janelas quebradas. Diziam que, em seus corredores labirínticos, ecos de um passado sombrio ainda ressoavam, sussurrando segredos e lamentações. Eu era Rosa, uma jovem curiosa e destemida, atraída pela aura misteriosa que emanava da fábrica abandonada. Uma noite, munida de uma lanterna e um caderno, aventurei-me em seu interior. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo rangido das tábuas sob meus pés. À medida que me aprofundava na fábrica, a temperatura caía drasticamente. Sombras dançavam nas paredes, distorcendo formas familiares em espectros grotescos. No salão principal, onde outrora máquinas uniam incessantemente, senti um arrepio percorrer minha espinha. De repente, um som agudo cortou o silêncio. Era um choro, fraco e distante, que parecia vir do coração da fábrica. Guiada pelo som, cheguei a uma sala isolada, onde uma velha boneca de porcelana jazia no chão, com os olhos fixos no teto. Ao tocar na boneca, uma onda de frio me invadiu. Imagens vívidas inundaram minha mente, crianças trabalhando arduamente, supervisores cruéis, acidentes terríveis. A fábrica, outrora um símbolo de progresso, revelava-se um palco de sofrimento e exploração. A boneca era a chave para o passado. Através dela, testemunhei o espírito atormentado de uma menina, vítima de um acidente fatal na fábrica. Seu choro ecoava pelas paredes, clamando por justiça e paz. Comovida pela história da menina, decidi ajudá-la a encontrar o descanso eterno. Reuni os restos de seu corpo, espalhados pela fábrica, e os coloquei em uma pequena caixa. Em seguida, levei a caixa para o jardim da fábrica, onde plantei uma roseira em sua memória. Naquela noite, o choro cessou. A fábrica silenciou-se, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. O espírito da menina finalmente encontrou a paz, e eu, Rosa, tornei-me guardiã de sua memória. A Fábrica Rosa, outrora um lugar de trevas e sofrimento, transformou-se em um santuário de esperança e redenção. E eu, Rosa, aprendi que até mesmo nos lugares mais sombrios, a luz do amor e da compaixão pode florescer. A estrada do cemitério maldito. Naquela noite escura e tempestuosa, eu, Bruno, dirigia pela estrada sinuosa que serpenteava ao lado do antigo cemitério. A chuva torrencial batia no para-brisa, dificultando a visão, e os trovões ecoavam como se o céu estivesse em guerra. O cemitério, com suas lápides tortas e musgosas, era um lugar assustador mesmo à luz do dia. À noite, sob a luz pálida dos relâmpagos, parecia um portal para o inferno. A cada curva da estrada, sentia um arrepio percorrer minha espinha. De repente, os faróis do carro iluminaram uma figura parada no meio da estrada. Era uma mulher vestida de branco, com longos cabelos negros cobrindo o rosto. Ela parecia flutuar, como se não tocasse o chão. Assustado, pisei no freio, mas o carro não respondeu. Ele continuou avançando em direção à mulher, como se estivesse possuído por uma força maligna. Desesperado, tentei desviar, mas era tarde demais. O carro atingiu a mulher em cheio. O impacto foi violento, e o para-brisa estilhaçou-se em 1000 pedaços. Fechei os olhos, esperando o pior. Quando abri os olhos, a mulher havia desaparecido. O carro estava parado no meio da estrada, com a frente amassada. Olhei ao redor, procurando por vestígios da mulher, mas não encontrei nada. Aterrorizado, liguei o carro e pisei fundo no acelerador. Precisava sair dali o mais rápido possível. Mas, a cada quilômetro percorrido, sentia que a presença da mulher me perseguia. De repente, o carro começou a falhar. O motor tossia e engasgava, e as luzes piscavam erraticamente. Parei o carro no acostamento, com medo de que ele explodisse. Saí do carro e olhei para trás. A mulher estava lá, parada no meio da estrada, com os olhos fixos em mim. Ela começou a caminhar em minha direção, lentamente,
como se estivesse me convidando para o inferno. Corri desesperadamente para longe do carro, em direção ao cemitério. Precisava me esconder em algum lugar, antes que a mulher me alcançasse. Entrei no cemitério e me escondi atrás de uma lápide. A mulher continuava me seguindo, com seus passos lentos e silenciosos. Eu podia sentir sua presença maligna se aproximando cada vez mais. De repente, a mulher parou em frente à lápide onde eu estava escondido. Ela estendeu a mão e tocou na lápide. A lápide começou a tremer, e rachaduras surgiram em sua superfície. Aterrorizado, saí correndo do cemitério, de volta para a estrada. A mulher continuava me seguindo, com seus olhos fixos em mim. Eu sabia que não podia escapar dela. De repente, tropecei e caí no chão. A mulher se aproximou de mim e se abaixou. Ela sussurrou algo em meu ouvido, algo tão horripilante que me fez gritar de pavor. Então, tudo ficou escuro. O silêncio era absoluto, um vazio ensurdecedor que contrastava com o terror dos momentos finais. Abri os olhos, mas a escuridão persistia, não a escuridão da noite, mas uma ausência total de luz. Onde eu estava? Era como se estivesse suspenso em um limbo, sem corpo, sem peso, apenas consciência. Uma névoa fria começou a se dissipar, revelando um cenário familiar e, ao mesmo tempo, distorcido. Estava de volta à estrada, o carro destruído a poucos metros, mas tudo parecia espectral, como uma pintura inacabada. A mulher de branco ainda estava lá, parada no mesmo lugar, mas agora seu rosto era visível, um rosto de dor, de sofrimento eterno, marcado por cicatrizes invisíveis. Ela não me encarava com ódio, mas com uma tristeza profunda que ecoava em minha alma. Estendeu a mão, não para me agarrar, mas como um pedido silencioso. Hesitei, o medo ainda pulsando em minhas veias, mas a curiosidade e uma estranha compaixão me impulsionaram a aceitar seu toque. No momento em que nossas mãos se encontraram, uma torrente de imagens invadiu minha mente. Vidas passadas, memórias esquecidas, o cemitério como um ponto de convergência de almas perdidas. A mulher, outrora uma noiva abandonada, morta tragicamente na estrada, presa a um ciclo de sofrimento e vingança. Percebi que não era um alvo, mas uma peça em um jogo cósmico, um elo entre o mundo dos vivos e dos mortos. A estrada, o cemitério, a mulher, tudo estava interligado por uma teia de tragédias e segredos. Com a compreensão, o medo se dissipou, substituído por uma sensação de responsabilidade. Não podia simplesmente fugir, tinha que quebrar o ciclo, libertar a mulher e as almas presas naquele lugar. Juntos, começamos uma jornada através do cemitério, desenterrando memórias, confrontando fantasmas do passado, curando feridas antigas. A cada passo, a névoa se dissipava, a escuridão retrocedia, e a luz da esperança começava a brilhar. No final, quando o sol da manhã raiou sobre o horizonte, a mulher sorriu pela primeira vez em séculos. Sua forma se desfez em luz, libertando-se da prisão da estrada. As almas do cemitério encontraram a paz, e o lugar, outrora assombrado, tornou-se um santuário de serenidade. Eu, Bruno, despertei na beira da estrada, o carro destruído, mas a alma renovada. A experiência me transformou, me ensinou sobre a fragilidade da vida, a importância da compaixão e o poder da redenção. A estrada do cemitério não era mais um lugar de terror, mas um lembrete constante de que, mesmo na escuridão, a luz sempre encontra um caminho. E, embora o medo ainda possa me assombrar às vezes, sei que não estou sozinho. As almas que ajudei a libertar me protegem, guiando meus passos e iluminando meu caminho. A estrada do cemitério, agora, é a estrada da minha vida, uma jornada de aprendizado, crescimento e, acima de tudo, esperança. O Livro das Sombras de Bruno. Sempre fui fascinado por livros antigos, com suas páginas amareladas e cheiro de história. Em um antiquário empoeirado, encontrei um exemplar que me chamou a atenção, em um livro de capa preta, sem título aparente, adornado com símbolos estranhos em prata. Intrigado, comprei-o, sem imaginar o pesadelo que estava prestes a começar. De volta ao meu apartamento, examinei o livro com mais cuidado. As páginas estavam escritas em uma língua desconhecida, com ilustrações macabras de criaturas sombrias e rituais bizarros. Uma sensação estranha me invadiu, como se o livro estivesse vivo, observando-me. Naquela noite, tive um sonho perturbador. Estava em um lugar escuro e frio, cercado por sombras que sussurravam meu nome.
Uma voz rouca me chamava para ler o livro, prometendo conhecimento e poder. Acordei suando frio, com a certeza de que o livro estava me afetando. Apesar do medo, a curiosidade falou mais alto. Comecei a decifrar a língua do livro, usando dicionários antigos e pesquisas na internet. Descobri que se tratava de um grimório, um livro de magia negra, com feitiços perigosos e invocações demoníacas. Quanto mais lia, mais estranho me sentia. Comecei a ter visões, a ouvir vozes, a sentir presenças invisíveis. O livro parecia estar me consumindo, roubando minha sanidade. Uma noite, decidi realizar um dos rituais descritos no livro. Queria provar para mim mesmo que tudo aquilo era bobagem, que não havia poder real naquelas palavras. Preparei o altar, acendi as velas, recitei as palavras em voz alta. No momento em que terminei o ritual, um vento forte invadiu o apartamento, apagando as velas. Uma sombra se materializou no centro da sala, com olhos vermelhos e dentes afiados. Era uma criatura demoníaca, invocada pelo meu ato irresponsável. A criatura se lançou sobre mim, tentando me agarrar. Lutei com todas as minhas forças, mas era inútil. A criatura era mais forte, mais rápida, mais cruel. Estava prestes a me matar. Desesperado, peguei o livro e o atirei na criatura. O livro atingiu a criatura em cheio, e ela gritou de dor. A sombra começou a se dissipar, até desaparecer por completo. Exausto, caí no chão, tremendo de medo. O livro estava aberto, com uma página marcada. A página continha um feitiço de banimento, capaz de aprisionar demônios de volta ao inferno. Com as últimas forças, recitei o feitiço. O livro se fechou com um estrondo, e uma luz forte emanou dele. A luz me envolveu, me purificando, me libertando da influência maligna. No dia seguinte, peguei o livro e o levei de volta ao antiquário. Deixei-o no mesmo lugar onde o encontrei, esperando que ninguém mais cometesse o mesmo erro que eu. A partir daquele dia, nunca mais me aproximei de livros antigos. Aprendi da pior maneira que nem todo conhecimento vale a pena ser buscado, que alguns segredos devem permanecer enterrados para sempre. E que, às vezes, a ignorância é a melhor proteção contra os horrores que espreitam nas sombras. O presente amaldiçoado de Mirella. Aniversários sempre foram especiais para mim, Mirella. Adoro a expectativa, a reunião com amigos e familiares, e, claro, os presentes. Mas, naquele ano, um presente em particular transformou a celebração em um pesadelo. Era uma caixa embrulhada em papel dourado, com um laço de cetim vermelho. Dentro, havia uma boneca de porcelana antiga, com um vestido rendado e olhos de vidro que pareciam seguir meus movimentos. Confesso que achei a boneca um pouco assustadora, mas agradeci o presente, sem imaginar o horror que ele traria. Na primeira noite, coloquei a boneca em uma prateleira do meu quarto. No meio da noite, acordei com um barulho estranho. A boneca havia caído da prateleira e estava sentada no chão, me encarando. Assustada, coloquei-a de volta na prateleira e tentei dormir, mas o sono não vinha. Nas noites seguintes, os eventos se repetiram. A boneca caía da prateleira, mudava de posição, e, às vezes, até sussurrava meu nome. Comecei a ter pesadelos terríveis, com a boneca me perseguindo em corredores escuros. Decidi pesquisar sobre a boneca na internet. Descobri que ela pertencia a uma coleção de bonecas amaldiçoadas, criadas por um artesão macabro no século XIX. Diziam que as bonecas eram possuídas por espíritos malignos, capazes de trazer desgraça para seus donos. Aterrorizada, tentei me livrar da boneca. Joguei-a no lixo, doei-a para um brechó, até tentei queimá-la, mas nada funcionava. A boneca sempre voltava para mim, como se estivesse ligada à minha alma. A situação piorou quando a boneca começou a afetar minha vida. Meus amigos se afastaram, meus familiares adoeceram, e meus negócios foram à falência. Parecia que a boneca estava sugando minha energia, me destruindo por dentro. Desesperada, procurei a ajuda de um especialista em fenômenos paranormais. Ele me explicou que a boneca estava realmente possuída por um espírito maligno, que se alimentava do meu medo e da minha angústia.
Ele me ensinou um ritual de exorcismo, capaz de banir o espírito e libertar a boneca. Na noite do ritual, preparei o ambiente com velas, incensos e símbolos sagrados. Coloquei a boneca no centro da sala e comecei a recitar as palavras do exorcismo. A boneca começou a tremer, seus olhos brilharam em vermelho, e um grito horripilante ecoou pelo quarto. Lutei com todas as minhas forças, resistindo à influência maligna da boneca. Continuei recitando o exorcismo, até que o espírito foi finalmente banido. A boneca caiu no chão, inerte, sem vida. Aliviada, peguei a boneca e a enterrei no quintal da minha casa. Nunca mais a vi, nem senti sua presença maligna. A partir daquele dia, minha vida voltou ao normal, e a paz reinou em meu lar. Aprendi da pior maneira que nem todo presente é uma bênção, que alguns objetos podem carregar energias negativas, capazes de destruir nossas vidas. E que, às vezes, a melhor forma de proteger a nós mesmos é nos afastarmos de tudo aquilo que nos causa medo e angústia. A entidade. O relato começa com Edward descrevendo uma noite aterrorizante que viveu em uma casa abandonada na Estrada da Cachoeira, famosa por histórias de uma família que desapareceu juntamente com seus amigos João e Gabi. Eles decidem explorar o local, apesar do medo da Gabi e das tentativas de bravura do João ao entrarem, sentem uma atmosfera pesada e estranha, com móveis deteriorados e um cheiro de mofo durante a exploração. Um grito de João interrompe o silêncio, e eles percebem uma presença sobrenatural, acompanhada de sussurros e risadas macabras. A situação se intensifica quando Gabi desmaia e a lanterna começa a piscar, enquanto um vento frio e um odor repugnante invadem o ambiente. Edward sente uma entidade maligna se aproximando, criando um medo paralisante. Desesperados, eles fogem da casa sem olhar para trás, e, ao chegarem à estrada, percebem o impacto do que vivenciaram. Gabi acorda em choque e João revela seu verdadeiro medo. Edward conclui que nunca conseguirão explicar o que aconteceu naquela noite e que a entidade a assombra até hoje em seus pesadelos, prometendo nunca mais retornar ao lugar. Olá, sou Edward, cara, que noite, hein? Ainda tô tremendo aqui, escrevendo isso. Preciso botar pra fora, senão acho que vou pirar de vez. Tudo começou naquela velha casa abandonada na Estrada da Cachoeira. Todo mundo em Rio de Janeiro sabe qual é. Aquela com as janelas todas quebradas e a lenda da família que sumiu misteriosamente. A gente, é claro, era moleque, cheio de coragem ou burrice, sei lá. Eu, meu amigo João e a Gabi, decidimos explorar o lugar à noite. Burrice nível máximo, eu sei. A Gabi, sempre a mais medrosa, já estava arrependida antes mesmo de entrarmos. João, o valentão, tentava disfarçar o medo com gracinhas, mas eu podia ver o suor escorrendo pela testa dele. A casa era sinistra, uma escuridão total, só quebrada pelos raios de lua que entravam pelas frestas das janelas. O ar estava pesado, úmido, com um cheiro estranho, tipo de mofo misturado com terra? Não sei explicar. A gente foi explorando os cômodos, cada um mais destruído que o outro, móveis apodrecendo, paredes rachadas, teias de aranha gigantescas. Normal para uma casa abandonada, né? Mas tinha uma sensação diferente, sabe? Uma energia ruim, pesada, que te apertava o peito. A Gabi começou a chorar baixinho, e eu confesso que meu coração estava batendo forte. De repente, João deu um grito. Ele tinha tropeçado em alguma coisa no chão do quarto principal. Quando acendemos a lanterna, vimos que nada. Só um monte de entulho, mas o grito dele foi tão real, tão cheio de pavor, que a gente ficou paralisado. Foi aí que começou. Um som baixo, um sussurro, como se alguém estivesse respirando bem perto da gente. A gente se olhou, sem entender nada. O sussurro ficou mais forte, mais próximo, e então, a gente ouviu risos baixos, roucos, que gelavam a alma. Era como se algo estivesse se divertindo com o nosso medo. A Gabi desmaiou. João, branco como um lençol, agarrou meu braço com força. Eu tentava manter a calma, mas era impossível. A sensação de ser observado, de ser cercado por algo invisível, era insuportável. A gente sentiu uma presença, uma coisa maligna, fria, que emanava uma energia horrível. Então, as luzes da lanterna começaram a piscar e o sussurro, os risos, ficaram mais intensos. A gente sentiu um vento frio, mesmo com as janelas fechadas, e um cheiro horrível, como de carne podre, invadiu o quarto. Eu podia sentir algo se aproximando, algo grande, algo monstruoso. Eu não sei explicar o que era. Não era uma pessoa, não era um animal. Era algo além.
Algo que não deveria existir, algo que me paralisou de medo, me deixando sem fôlego. A única coisa que eu conseguia sentir era um medo profundo, primitivo, que me congelava por dentro. A gente saiu correndo dali, tropeçando, caindo, sem olhar para trás. Só paramos quando chegamos na estrada, ofegantes, tremendo de medo. A Gabi acordou no caminho, e ficou em choque. João, mesmo sendo valentão, estava completamente apavorado. Até hoje eu não consigo explicar o que aconteceu naquela casa. A gente nunca mais voltou lá, e provavelmente nunca mais vamos, mas eu sei que algo estava ali, algo muito, muito assustador, algo que me persegue até hoje nos meus pesadelos, e eu não quero nunca mais encontrar aquela entidade, nunca mais. O Poço Sussurrante. Um relato de João. João, encarregado de avaliar uma velha casa de madeira para venda, ignora as lendas locais sobre a propriedade. Ao explorar o local, ele começa a ouvir um sussurro sutil e persistente que parece vir de dentro da casa. Intrigado e apavorado, ele descobre um poço profundo, coberto por uma tábua apodrecida, de onde emanam as vozes indistintas que contam uma história de dor e sofrimento. A curiosidade leva João a se aproximar do poço, e ele vislumbra um brilho na escuridão, como uma lanterna descendo lentamente. O medo paralisa, e, em pânico, ele recua e foge da casa, deixando para trás o mistério do Poço Sussurrante. A experiência o marca profundamente, transformando-se em um pesadelo que o assombra em cada noite escura, enquanto o relato do poço e suas vozes permanecem gravadas em sua memória. A velha casa de madeira rangia sob o peso do vento noturno, um som que ecoava no meu coração como um prenúncio de algo ruim. Eu, João, estava ali, sozinho, encarregado de avaliar a propriedade para uma possível venda. A imobiliária me alertara sobre algumas lendas locais, mas eu, cético como sempre, as havia ignorado. Que bobagem, pensei. Até que ouvi o sussurro. Era um som sutil, quase imperceptível, vindo de algum lugar profundo dentro da casa. Um sussurro que parecia se infiltrar nos ossos, um sussurro que carregava consigo a frieza da morte e a umidade do tempo. A princípio, atribuí o som ao vento, às goteiras, à própria decadência da construção. Mas o sussurro persistia, insistente, como uma voz que se recusava a ser ignorada. A casa era um labirinto de corredores escuros e cômodos empoeirados, cheios de móveis cobertos por lençóis brancos, como fantasmas imóveis. Cada passo que eu dava era acompanhado pelo ranger das tábuas do assoalho, um som que se misturava ao sussurro, criando uma sinfonia de medo que me gelava a alma. O cheiro de mofo e terra úmida impregnava o ar, um odor que me lembrava túmulos antigos. No centro da casa, descobri um poço. Um poço profundo e escuro, coberto por uma tábua de madeira apodrecida, que tremia levemente sob meus pés. Era dele que vinha o sussurro, eu tinha certeza. Um sussurro que agora era mais claro, mais audível, como se a própria água estivesse falando. Palavras indistintas, fragmentos de frases, sussurros que pareciam contar uma história antiga, uma história de dor e sofrimento. A curiosidade, uma força mais forte que o medo, me impulsionou a aproximar-me do poço. Com o coração batendo forte no peito, tirei a tábua apodrecida. A escuridão do poço era absoluta, um abismo sem fundo que parecia sugar a própria luz. O sussurro intensificou-se, tornando-se um murmúrio constante, como se milhares de vozes estivessem sussurrando ao mesmo tempo. De repente, vi algo se mover na escuridão. Um brilho fraco, como uma chama vacilante. Era uma pequena lanterna, descendo lentamente pelo poço, como se alguém estivesse lá embaixo, observando-me. O medo me paralisou. Eu estava sozinho naquela casa antiga, cercado pela escuridão, pelo sussurro incessante, pela sensação de que algo me observava. Em pânico, recuei, jogando a tábua de volta sobre o poço. O sussurro diminuiu, mas não desapareceu completamente. Saí correndo da casa, deixando para trás o poço sussurrante e a sensação de que algo terrível estava ali, esperando para ser descoberto. Nunca mais voltei àquela casa, e a imagem do poço e do brilho da lanterna na escuridão continua a me assombrar até hoje. A história do poço sussurrante tornou-se parte de mim, um pesadelo que me acompanha em cada noite escura. Os anos se passaram, mas a lembrança do poço sussurrante nunca me abandonou. A imagem daquela lanterna na escuridão, o murmúrio constante das vozes, tudo isso permanecia gravado na minha memória como uma ferida aberta. Eu tentava esquecer, mas o medo, como uma sombra teimosa,
me seguia por todos os lugares. Um dia, por acaso, encontrei um livro antigo na biblioteca municipal, um livro que falava sobre a história da região. Entre as páginas amareladas, encontrei uma passagem que me arrepiou. Na casa velha, perto do rio, guarda um segredo sombrio. Dizem que um poço antigo abriga as almas perdidas, que sussurram seus lamentos para quem ousar escutar. A descrição da casa e do poço coincidia perfeitamente com o que eu havia visto. O livro continuava, contando a lenda de uma família que havia vivido naquela casa há séculos, uma família marcada pela tragédia e pela violência. O poço, segundo a lenda, havia sido usado para esconder os corpos das vítimas, e suas almas, aprisionadas na escuridão, continuavam a sussurrar seus lamentos até hoje. A leitura do livro me deu uma nova perspectiva sobre o que eu havia vivenciado. Não era apenas uma casa velha e um poço misterioso, era um lugar carregado de história, de dor e sofrimento. As vozes que eu ouvirá não eram apenas frutos da minha imaginação, eram os lamentos das almas perdidas, aprisionadas na escuridão do poço. Apesar do medo, senti uma necessidade de voltar àquela casa. Não para confrontar os fantasmas, mas para tentar entender a história, para dar voz aos sussurros que me assombravam. Desta vez, não estava sozinho. Levei comigo um historiador local, um homem experiente e conhecedor das lendas da região. Juntos, exploramos a casa com mais cuidado. Encontramos vestígios da antiga família, pedaços de cerâmica, objetos pessoais, cartas amareladas pelo tempo. O historiador conseguiu decifrar algumas das inscrições encontradas nas paredes, revelando detalhes sobre a tragédia que havia assolado a família. No poço, encontramos mais evidências, restos de ossos humanos, objetos antigos, e a lanterna enferrujada que eu havia visto naquela noite fatídica. Era como se o poço estivesse revelando seus segredos, aos poucos, como se quisesse ser compreendido. Com o passar dos dias, a compreensão da história daquela família e do poço sussurrante trouxe-me uma certa paz. Os sussurros ainda persistem na minha memória, mas agora não são mais sinônimo de medo, mas sim de uma lembrança, um eco do passado que me ensinou a respeitar a história e o sofrimento daqueles que nos precederam. A casa velha continua lá, perto do rio, guardando seus segredos, mas eu, João, já não sou mais assombrado pelo poço sussurrante. Sua história agora faz parte da minha, uma história que aprendi a contar, não com medo, mas com respeito e compreensão. E aí, pessoal da escuridão? Se você curtiu esse relato sinistro e quer mais histórias de arrepiar, já sabe, inscreva-se no canal Escuridão do Além e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. A gente se encontra no próximo mergulho nas profundezas do inexplicável. Até lá, e cuidado com a escuridão.